Olá, caro aluno, caro estudante, você que nos acompanha aqui nessa super aula de revisão para o OS. Aqui é o quem vos fala, é o professor Pablo Rodrigues, da parte de inglês. E hoje eu vou mostrar para vocês, nesses 20 minutos, os segredos para que amanhã você faça uma excelente prova da UES. Porque mastering English, né, conquistar o inglês em qualquer prova de vestibular, inclusive na própria UES, é conhecer bem a prova e não simplesmente dizer, eu sou formado em 13 temporadas de Netflix. O que você vai precisar fazer é, junto comigo aqui, entender quais são as estratégias, porque na verdade a prova do UES vai tentar te cansar, mas você vai saber exatamente o que fazer. Bom, na provinha de amanhã você vai encontrar aí 8 questões baseadas no mesmo texto. E esse texto, ele costuma sim ser um pouquinho cansativo, né? Provavelmente algo em torno de 140 linhas escritas. Aí você pensa, vale, meu Deus do céu, Pablo, e aí, como é que a gente faz? 140 linhas para eu poder ler o texto, interpretar, resolver questões, é muito pouco tempo. Calma, que eu vou te explicar uma estratégia muito boa. O que a gente vai fazer aqui é uma versão pocket, mas lá na prova você vai se tocar de duas coisas principalmente. Primeiro, você vai ler o título, se tiver, vai ler o lead também, se tiver, e o primeiro parágrafo. Pronto. Parou, relaxa, respira, pensa na mamãe, pensa nas coisas boas, e aí você vai para as questões. E o que você vai fazer nas questões? Você vai destacar as palavras-chave. Porque assim, a banca elaboradora da UES, ela pega o texto que está na internet, pega o texto que está no jornal, coloca lá e os professores vão fazendo as perguntas a partir do texto. Então, o raciocínio é que você pegue informações que estão no texto e separe nas questões de maneira muito organizada. Então, o texto muito grande, ele é bom, porque vai significar que cada questão vai ter uma informação que vai estar separada bonitinha lá no texto. Nunca acontece de você ter dois itens baseados na mesma linha, no mesmo período do mesmo parágrafo. Isso não ocorre na prova da UES. Então, o texto grande é bom, porque ele separa ali os assuntos de cada questão. Muito bem, Pablo, eu fui lá, li o título, se tiver, li ali o primeiro parágrafo, entendi mais ou menos sobre o que o texto está falando, e vou para as questões e eu faço o quê? Você vai destacar as palavras-chave, aquelas palavras diferentes, aquelas palavras que não são conjunções, preposições, verbos, uma palavra que chama atenção, normalmente substantivos. Segundo ponto, que vai ser crucial para você na prova do domingo, para principalmente ganhar tempo, que é o quê? Olha só para as marcas tipográficas. O que é isso, professor? Marcas tipográficas são todo e qualquer tipo de marca textual que salte ao texto. Sigla, nomes próprios, abreviações, datas, números, porcentagens. Toda vez que você vê isso no texto, dá uma sublinhada, certo? Separa lá um pouquinho, porque isso vai ser importantíssimo com você. Aposta essa minha pulseira aqui, fajuto por você, que na sua prova de amanhã você vai ter pelo menos duas questões que vão se basear em marcas tipográficas. Como assim? Vai ter a fala de alguém lá no texto, doutor alguma coisa. E lá na questão número 5 ou 6 vai ter justamente uma fala no sentido de segundo o doutor alguma coisa, e aí você já vai saber exatamente o que fazer. Mas para que é isso? Por que eu vou separar essas palavras-chave? Porque pense comigo, você vai ler um texto de 145 linhas, depois você vai fazer 8 itens. Concordo que você vai ter que voltar no texto novamente para tentar reencontrar aquela informação que você está buscando naquele item. É muita perda de tempo. Então o que você vai fazer? Vai lá, lê o título, lê o título, lê o primeiro parágrafo, entende sobre o que o texto está falando, procura as palavras-chave e agora é só brincar de caçar palavras. Você vai continuar fazendo a leitura do texto, não precisa empacar em uma palavra ou um termo que você não entende, isso é normal, vai acontecer, você não vai se desesperar, vai ficar tranquilo, e aí você vai, achei aquela palavra-chave que está lá na questãozinha, já sabe o que fazer, então você sabe que a resposta está lá. E aí a dica secreta, olha só, acompanha comigo. A UES às vezes coloca Ctrl+C, Ctrl+V. Tem uma informação no texto e o item correto está tal qual como no texto. Então, às vezes, vai estar exatamente igual. Não é uma tentativa de te ludibriar ou tentar fazer você perder a questão, não. Está igual. Muitas vezes, ele quer dar uma malandragem lá e dizer assim, não vamos fazer igual não, vai ficar muito na cara, nem o que a gente faz? Já sei. Vamos botar um sinônimo. Então, muitas vezes, o que acontece é que lá na prova você pode ter, lá no texto, você pode ter, por exemplo, a palavra study, que é estudo, pesquisa. E o que pode acontecer? Lá no seu item correto, você pode ter a palavra research, que significa pesquisa. Ou até mesmo, ele pode ter ali a palavra survey, que significa o quê? Enquete, pesquisa, estudo. Então,
é basicamente a mesma coisa, certo? Então é o seguinte, quando você vê palavras desse tipo, você vai entender que ele vai repetir a mesma informação, só que usando sinônimos. E como é que eu me preparo, professor, para isso na prova de amanhã? Você não precisa se preparar. O que você precisa ver nessas 24 horas, dá uma olhada nos principais veículos de notícias, as principais notícias que foram assim, né, bombásticas esse ano. Professor, e o tema do texto? Vai ser o tema sobre o quê? A prova vai falar sobre ali gasolina, vai falar sobre guerra na Ucrânia, vai falar sobre coronavírus, qual é o tema que a gente tem? Então, a UES ela se modificou muito nos últimos anos, ela se modernizou, né? Ficou uma coisa muito mais contemporânea, mas normalmente a abordagem dessa temática de uma esfera mais global, ela é feita de forma que você observe algo que está paralelo a essa notícia principal. Digamos, se a gente tiver ali uma temática sobre o coronavírus, ele não vai falar sobre o coronavírus ou sobre o índice de vacinação, por exemplo. O que a UES coloca? Um texto, por exemplo, falando sobre os efeitos psicológicos dos traumas pós-Covid-19. Então, é muito comum que a UES coloque uma temática que seja paralela à temática principal, aquela esfera global. Então você vai perceber o quê? Que a temática ela vai ser abordada de uma maneira paralela, de uma maneira ali mais, digamos, abrangente do que simplesmente como se você estivesse lendo um noticiário. Já sabe o tema, já sabe as estratégias, vamos praticar, né, meu amigo? Seguinte, no seu módulozinho aí, você vai ver um texto que tem um título, né? Tem esses 5 aí, mas ignora esses 5 aí. Onde ele fala que gasoline prices soar in Brazil and threatens the economy. Petrobras announces, aí, pausa, né? Petrobras announces a 19% increase. Cooking gas rises 16% and diesel 25% as a result of the war in Ukraine on oil. Olha só, muita informação no título e subtítulo que tá tudo junto aí. Ele fala que os preços da gasolina soar. O que é esse soar? Gente, soar é assim, no sentido de alavancar, ou seja, crescer exponencialmente. Então o preço da gasolina cresceu exponencialmente no Brasil e ameaça a economia. A Petrobras anunciou aí um aumento de 19%, increase, aumento. O gás de cozinha ali, ele sobe 16%, o diesel 25%, como resultado do quê? Da guerra na Ucrânia ali, na ideia do petróleo, né? Oil. Então o que a gente percebe? Que o próprio título ele já vai direcionar você para o tema principal, como sempre foi. Mas às vezes o lead ou o título vai te trazer ali informações com relação àquelas marcas tipográficas que a gente conversou, né? Essas porcentagens, esses gráficos, essas ideias numéricas, salva essas informações. E aí tem um detalhe que eu acho muito importante a gente falar, que é sobre o background knowledge. O que é background knowledge? Conhecimento prévio. Eu vejo que você, como uma pessoa inteligente, informada, que está atenta a tudo que está acontecendo, gosta de dar sua opinião e gosta, obviamente, de se posicionar em relação aos assuntos do mundo. Só que muito cuidado para que você não faça com que sua opinião ou a notícia que você viu na semana passada prevaleça sobre a leitura do texto. O texto é a verdade absoluta na prova. Então você não deve lutar contra ele. Se o texto fala que a economia está em crise, você vai entender que a economia está em crise. Se o texto fala, por exemplo, que países não enfrentaram crises econômicas de 2018 até aqui, você vai entender que isso não aconteceu. Mas, professor, eu vi ali um noticiário que diz o contrário. Gente, esquece isso. Prova é prova, certo? Então você não vai colocar a sua opinião muito à frente ao que o texto falou. Bom, o que a gente faz aqui? Vamos imaginar que aqui é uma versão pocket, né, da sua prova da UES, tem vários parágrafos, 140 linhas escritas, e você vai fazer o quê? Vai ler o primeiro parágrafo, acabou-se, vai lá para as questões para a gente poder treinar esse método. Então, olha só, o primeiro parágrafo ele fala o seguinte: The mega increase in fuel prices announced this Thursday by Petrobras in its effort to transport costs threatens to throw the economy into a cycle of public debt, high dollar and food. Bom, seguinte, professor, tenho dificuldade de interpretar um texto em inglês. Muito do que você falou aí com esse sotaque e tal, eu não entendi muita coisa. Seguinte, você vai prender-se num termo que a gente chama de cognatos. O que são palavras cognatas? Os cognatos seriam ali aquelas palavras cuja
parte escrita, né, ou seja, a gráfica, e a parte fonética, ou seja, a pronúncia, são parecidos, às vezes iguais em português e inglês, por exemplo. O que pega nos cognatos é que eles significam a mesma coisa. Você sabe que a palavra chocolate significa chocolate. Ninguém vai pegar assim, um bolo de chocolate, baunilha, né? Ninguém vai pensar isso. Então, os cognatos, eles te ajudam. Lógico, vale a pena você, nessas 24 horas antes da prova, dar uma pesquisadinha sobre os false cognates, os falsos cognatos, os falsos amigos, as falcianes do inglês. O que são os falsos cognatos? Aquelas palavras que parecem, mas não são. Vou te dar um exemplo bem claro. A palavra actually. Se eu escrevo actually, você provavelmente vai pensar que eu estou falando atualmente, mas não é isso. Actually é uma conjunção que significa na verdade. Então, se eu quero falar que, na verdade, eu não vim porque eu estava doente, eu falo que, actually, I couldn't go because I was sick. Eu não pude vir porque eu estava doente. Então, cuidado com esses false friends, tá? Bom, no caso, voltando aí à leitura, você separando só os cognatos, olha só como fica fácil. Mega, prices, announced, Petrobras, né? A gente sabe o que significa, effect, transport, costs, economy, cycle, public, debt, dollar e food, apesar de não ser cognado, todo mundo sabe o que é. Entende o que eu quis dizer? Se a gente pegar só as palavrinhas que são cognatas, ou aquelas que são de conhecimento muito público, você com certeza entendeu mais de 70% do que está escrito aqui. Muitas vezes o nosso cérebro calcula mais o que a gente não vê do que o que a gente vê. Então você não vê a palavra que você entende e tal, e você fica ali bissurado naquela coisa. Calma, relaxa, você entende o texto, você sabe o que ele está significando. O problema é que a gente fica preso numa palavra e acha que não entende nada. Mas vamos lá. O texto falou aí que esse grande aumento nos preços de combustível anunciado nessa terça-feira pela Petrobras e o seu efeito nos custos de transportes threatens, ameaça jogar a economia em um ciclo de débito público, né, as dívidas públicas, alta de dólar e também de comida, né? Basicamente inflação, seria isso que ele está falando. Professor, vamos ler o resto do texto, né? Calma, jovem, peraí ainda, Padawan. Vamos ali para as questões. O que a gente faz agora? As questões OS são nesse formato que você está vendo, né? As alternativas e também a pergunta são em inglês. Não é como o Enem, por exemplo, que a alternativa e as perguntas são em português. E a OS é muito direta. Normalmente é completar uma frase, ou qual o nome de alguém, ou qual o número de alguma coisa. É muito direto. Por isso que eu falo que apesar do texto ser grande e ser de um nível intermediário alto, as questões são muito fáceis. Olha só o que ele fala na quinta questão da sua ordem aí do texto. Ele fala que sudden increase in fuel prices poses a threat to... Professor, eu não sei o que é sudden, eu não sei o que é increase, eu não sei o que é poses e eu não sei o que é threat. Tudo bem, mas a gente já viu essa palavra threat. Lembra? A gente olhando no texto de novo, você talvez lembre da palavra threat, que significa ameaça. Pronto, eu sei que essa palavra é estranha. Eu poderia separar todas essas palavras que eu falei aqui, que talvez você não soubesse o que significava. Separar todas elas. Na hora que você voltar a ler o texto, eu te garanto que você vai encontrar alguma dessas palavras que vai te levar ao item correto. Você sabe que a resposta está naquela área ali do texto. Não precisa perder tempo lendo várias e várias vezes ou ficar bitolado na tradução de uma palavra só, né? Não é o que a gente quer. A sexta questão, ele fala que due to the war in Ukraine and Russia's international policy issues, there has been a... Então, a gente sabe que palavras-chave aqui são o quê? War, né? Guerra. Ukraine e Russia, que são marcas tipográficas, são nomes próprios, nomes de países, tem alguma coisa a ver com internacional, né? Então eu sei que a resposta está aqui. Então eu sei que na hora que eu olhar no texto e vir Ucrânia, Rússia ou a palavra internacional, a minha resposta está ali. E é isso que você vai fazer na prova de amanhã. Você vai coletar essas palavras-chave, deixar separadinho, eu aconselho você riscar ali com codinomes diferentes na prova, e aí você volta no texto e fica tudo muito mais claro. Porque por mais que você não entenda 5 ou 6 palavras de uma mesma linha, se você achar a palavra-chave que você viu num item, show! Tá, a resposta que você quer, já vai lá, marca, e como eu te falei, é tudo muito direto, não tem information, né? Então a prova da UES é bem para você achar a informação que está no texto. Então vamos responder essas questões? Vamos lá, vamos voltar para a leitura do texto. Segundo parágrafo, ele fala que the unusual proportion readjustment, 18.8% for gasoline, 16.1% for cooking gas,
24.9% for diesel. Was caused by the rise in oil prices in face of the war in Ukraine and the international boycott of Russia. A nossa resposta para essa questão está aí, nesse segundo parágrafo. No último ele fala que the gasoline sold by Petrobras makes 73% of fuel sold at the pump, which leaves an impact of 0.44 cents, né, centavos de real, per liter, por litro, for those who supplied catapults the national average price to around 7 Brazilian reais, que é a sigla do real aí, for the first time. Traduzindo o que ele falou no segundo e terceiro parágrafo, ele falou no segundo o seguinte, que esse reajuste incomum, né, proporcionalmente falando, de 18,8% para gasolina, 16% para o gás de cozinha, 25% para o diesel, foi causado por uma subida, né, uma erguida dos preços do óleo, né, do petróleo, em face ali do que aconteceu na guerra da Ucrânia e do boicote internacional da Rússia. Vamos começar a marcar as questões? Vai lá para a quinta questão. O súbito aumento, sudden increase, o súbito aumento nos preços do combustível coloca uma ameaça, apresenta uma ameaça ao quê? Isso está no título e isso está no primeiro parágrafo, porque tem lá 2 vezes a palavra threat, tá? E uma dica final aqui para você, palavras repetidas no texto levam a alternativas corretas. Isso é de praxe na prova da UES, tá? Então vamos lá, esse aumento súbito nos preços do combustível apresenta uma ameaça ao quê? A Petrobras, a economia, a Ucrânia ou as dívidas públicas? Vamos lá, professor, economicamente falando, os itens A e D estão corretos. Ok, isso é conhecimento prévio, é bacana, é interessante, para uma discussão. Aqui na prova não. O que ele falou que é ameaçado logo lá no título do texto? Os preços do gasoline, né, o caso SOAR, que eu falei que é a escalada, ameaça a economia. Pronto, alternativa B de bola. Sexta questão. Devido à guerra na Ucrânia e os problemas políticos internacionais, né? Policy pode ser política, pode ser regras, da Rússia. O que é os problemas políticos da Rússia? O boicote, né? Houve o quê? Vamos lá. Item A. Lowering of the price of diesel. Uma diminuição do preço do diesel. O texto inteiro fala sobre aumento, né? B. Deterioração do valor da moeda brasileira. Não é isso que ele está falando no texto, né? Ele fala que o dólar chegou a R$7. Ah, professor, isso não é deteriorização da moeda brasileira? Gente, essa parte da moeda, do câmbio, não está na mesma parte do texto que ele fala sobre a Rússia e sobre a Ucrânia. Pode ser uma consequência depois? Pode, mas não é isso que ele fala, entende? Eu quero Rússia e Ucrânia. Ou seja, strange rise in the price of fossil fuels. O que é strange? Estranho, né? Uma erguida estranha que é a mesma coisa de unusual, ou seja, um aumento não usual do preço dos combustíveis fósseis, alternativa C. Então, meu caro, minha cara, prova de amanhã você vai seguir todas essas dicas que o seu querido professor Pablo falou para você e a sua prova vai ser um imenso sucesso. Boa sorte, aliás, boa prova e como eu costumo dizer para todos vocês, vejo vocês nos outdoors. Um abraço, até mais, gente.